Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a gente vai estudar um pouco mais dos conteúdos de ciências. Então observa comigo agora qual é o conteúdo da nossa aula, que tem como título Mendel, a genética e as ervilhas, né? Então a nossa aula 57 de ciências. E o nosso objeto de conhecimento, a gente vai observar aí um pouco mais sobre a hereditariedade, as leis de Mendel, a segregação dos fatores e segregação independente. Então esse aí é o conteúdo da nossa aula de hoje, fiquem ligados. E nessa nossa aula a gente vai estudar um pouco mais ali sobre a genética, sobre a hereditariedade, e tem uma pessoa aí que é muito importante para os estudos da genética, né, que ele é considerado o pai da genética, que é justamente o Mendel, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Então aqui na imagem nós temos aí o Gregor Mendel, né, que foi aí um monge considerado o pai da genética, como eu falei. E ele fazia ali alguns estudos, né, com algumas plantas, ele tinha um interesse ali pela botânica, era um trabalho que ele desenvolvia. Tinha uma certa curiosidade e ele tinha muita curiosidade em saber como essas características elas eram passadas, né, entre as gerações, ou seja, de pai para filho. Então ele fez ali alguns estudos utilizando as ervilhas, né, como a gente pode observar aí na imagem, Mendel está na mãozinha dele ali as flores dessas ervilhas, né, que foi a partir daí que ele fez alguns cruzamentos para ter algumas explicações. Só que Mendel não teve o trabalho dele reconhecido em vida, né? Somente depois da sua morte é que todo esse trabalho ali trouxe muita contribuição, né? As pessoas começaram a acreditar e a observar mais o trabalho dele, vendo que ele foi um dos precursores trazendo ali essas contribuições. Então ele é muito importante para os estudos da genética e é considerado aí o pai da genética. Como nós falamos, ele está estudando ali com ervilhas, né? E a gente vai entender um pouco melhor por que ele estudou com ervilhas. Então, na nossa próxima imagem, você vai observar aí um pouquinho desse estudo ali que foi realizado com essas ervilhas. Então, a gente observa aí os experimentos de Mendel, onde foi utilizado as ervilhas da espécie Pisum sativum, né, que é essa ervilha que a gente conhece aqui, a gente pode observar. Então ela tem essa característica, essa é a característica aqui da planta, né? E aqui nós temos as vagens e as ervilhas, certo? Mas por que o Mendel escolheu justamente as ervilhas, né? Por que ele não fez o cruzamento com ratos ou com os outros animais? Porque era mais fácil, mais prático para ele. Ele até tentou estudar com outros animais, como ervilhas, como as abelhas, por exemplo. Só que ele foi atacado por elas. Então ele viu que seria mais prático ele estudar com essas ervilhas. E olha só, vamos ver aí quais são os pontos, né, que ele pôde observar com essas ervilhas. Por que ele escolheu essas ervilhas? Porque elas são de fácil cultivo, né? Qualquer pessoa pode plantar e cultivar ali facilmente essas ervilhas. Elas apresentam ali uma autofecundação. Algumas dessas ervilhas, né, a maioria delas, elas são hermafroditas. As plantas, elas são hermafroditas. Então, elas conseguem cruzar entre si, certo? Então, ela realiza a autofecundação e seria muito mais fácil para que ele pudesse observar esse cruzamento. Além disso, essas plantas, como a gente pode observar, elas têm um curto ciclo reprodutivo, né? Ela vai conseguir se reproduzir mais rapidamente. Então isso para Mendel era muito importante porque ele não tinha muito tempo para ficar ali observando. Já pensou se essa planta tivesse um ciclo ali reprodutivo de 10 anos, demorasse bastante para se reproduzir, né, para fecundar, reproduzir, Mendel poderia morrer e não ia conseguir ter o seu resultado. Então ele escolheu essa ervilha que tinha um ciclo reprodutivo mais rápido, ela se reproduz com mais rapidez e ele ia poder conseguir observar melhor essa reprodução. E além disso, né, elas têm ali produtividade, né, uma alta produtividade, ou seja, elas geram bastante descendentes, né, são bastantes sementes que essas plantas vão gerar. E isso para Mendel era ótimo, porque quanto mais descendentes, mais sementes essas plantas gerassem, mais resultado ele poderia observar, né? Ele tem uma amostragem ali muito maior. Então isso, né, esses fatores aí que a gente pôde observar foram muito importantes ali para o Mendel, por isso que ele escolheu a ervilha para fazer aí os seus experimentos. E a gente vai observar também outras características dessa planta que Mendel escolheu ali para fazer o seu experimento. E a gente vai observar agora, né, quais as características que Mendel conseguiu observar a partir das ervilhas. Então olha só,
Com os experimentos do Mendel, lá utilizando as plantas, né, da ervilha, ele pôde observar ali 7 características. Então, olha aí, as características que ele estudou. Ele pôde observar a forma da semente, né, onde a planta que obtinha ali a semente lisa ou ondulada, como a gente consegue observar aí na imagem, a cor da semente também, sementes amarelas, sementes verdes, a cor da flor, tinham plantas ali que tinham a flor púrpura e outras brancas. Além disso, ele visualizou também a forma da vagem, né? Tinham vagens mais infladas, vagens mais constritas, né? Mais enrugadas. A cor da vagem, vagem verde, vagem amarela, além também da posição da flor, né? Dependendo do local onde a flor tivesse inserida ali no caule, né? Seja axial, no meio do caule ali, ou terminal, na porção final ali daquele ramo. E também o comprimento do caule, né? Se fossem plantas ali mais altas, como a gente pode visualizar ali o caule mais alto, ou uma plantinha mais baixinha, né? Como o caule anão, como você pode observar. Então essas aí foram algumas características que ele conseguiu observar ali na planta que ele utilizou, que no caso foi a ervilha, certo? Então a partir daí ele pôde fazer alguns cruzamentos, né? Fez os seus experimentos para que ele pudesse obter ali algumas explicações. Como a gente vai visualizar agora, você pode observar aí, ó, que Mendel fez o seguinte cruzamento. Ele pegou ali as ervilhas, né, de uma linhagem pura, que quer dizer que a partir da autofecundação, elas vão gerar descendentes ali com a característica daquela inicial. Então nós temos ali, ó, a geração P, que ele chamou de geração parental, e aí ele cruzou uma ervilha verde com uma ervilha amarela. A partir daí, ele viu que esse descendente, ó, que gerou na geração F1, como você pode observar, gerou ali uma ervilha amarela. Então, 100% de ervilhas amarelas. Então, a gente já consegue observar que essa cor amarela ela vai ser dominante sobre a verde, porque a verde estava presente, mas a característica que se manifestou foi a amarela. Então, nós já temos ali aquele conceito de gene dominante e também gene recessivo. Depois, ele pegou essa geração F1 e cruzou entre elas. Ele fez ali, ó, um outro cruzamento, né, que é a chamada autofecundação, onde ele cruzou 2 sementes amarelas da geração F1. E a partir daí, ele obteve o seguinte resultado. Ele teve lá, ó, 3 sementes amarelas e uma verde, né, na geração F2. Então, a gente tem aí 75% dominantes na característica amarela, a cor amarela, e 25% apenas recessivo. Então, a gente pode observar ali, ó, que a característica, né, da cor amarela, ela está predominando sobre a verde. Então, a gente tem ali aquele nosso conceito, né, de gene dominante e recessivo, onde amarelo está dominando ali sobre a verde, como a gente pôde observar em um dos seus experimentos. Então, a gente vai observar agora quais são as conclusões de Mendel, né, a partir do experimento que ele realizou. Então, você vai observar aí o que tem de contribuição para a genética atualmente. Olha só, existem fatores responsáveis por uma determinada característica. Cada indivíduo possui um fator herdado do pai e outro da mãe. E existem fatores dominantes e fatores recessivos, né? Os dominantes é o que vão se sobrepor ali aos recessivos. E para Mendel, naquela época, né, ele chamava ali de fatores, mas é o que a gente conhece atualmente o conceito de genes, certo? E cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. Então essas aí foram as conclusões que Mendel pôde chegar a partir dos experimentos que ele realizou. Então Mendel, com seus experimentos ali, ele pôde contribuir, né, para a genética com algumas leis, como a gente vai observar, né, que são as conhecidas primeira e segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é o que diz o seguinte, a lei da segregação dos fatores, né? Segregação quer dizer separar, né, separação. E fatores são os genes, né? Então a gente viu ali que vai um gene, né, sendo separado ali naquele momento, certo? E essa primeira lei, ela diz o seguinte, né? Mendel diz o seguinte aí com essa sua primeira lei, ó, ele está falando aí com a gente no seu balãozinho lá. Então olha lá, cada caráter é determinado por um par de fatores separados na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Então nós temos aí a lei da segregação dos fatores. Na segunda lei do Mendel, né, ele traz ali o seguinte, que é a lei da segregação independente. O que ele fala quanto a essa lei aí?
As diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Então, dessa forma, né, com essas leis ali, Mendel foi muito importante ali para a genética, né, porque até hoje são utilizados, né, como parâmetros ali esses experimentos que Mendel pôde realizar e desenvolver essas leis ali, a primeira e a segunda lei de Mendel, tá bom? Então, sempre no nosso estudo de genética, a gente vai começar ali estudando sobre Mendel, que é considerado o pai da genética e pôde trazer ali essa contribuição para a gente, certo? Então, agora, a gente vai praticar um pouquinho ali do que a gente estudou no nosso aplicando. E agora nós vamos observar a nossa questão aí do aplicando, que traz o seguinte para a gente, né? Uma questão aí do Brasil Escola, que tem aí o seguinte enunciado. O sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material escolhido para a sua pesquisa. Como nós já sabemos, Mendel escolheu ali uma planta, né? No caso das ervilhas. Vamos observar aí a continuação da nossa questão. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não representa uma vantagem do uso dessa espécie. Então, como nós já sabemos, Mendel escolheu ali estudar as ervilhas porque elas tinham muitas características ali favoráveis para o seu estudo. Só que aí nessas alternativas, uma delas não está correta e a gente vai ter que identificar agora. Então, olha só. Letra A, fácil cultivo. Letra B, produz poucos descendentes. Letra C, ciclo de vida curto. E letra D, facilidade de polinização artificial. E aí, conseguiram identificar? Uma delas aí está incorreta. Então, olha só, observando e analisando aí as nossas questões, as nossas alternativas, a gente já consegue identificar que a que está incorreta é a letra B. Olha só, porque ela diz aí o seguinte, produz poucos descendentes, né? E como nós já sabemos, um dos fatores ali que Mendel escolheu para estudar as ervilhas, além de ser de fácil cultivo, como a gente viu lá na letra A, né? Elas são fáceis de ser cultivadas, de serem plantadas, qualquer pessoa consegue plantar ali a ervilha. Temos também aí ó, a letra B, que está incorreta porque produz poucos descendentes. Mas como nós já sabemos, Mendel escolheu ali as ervilhas porque elas geram muitas sementes. Então, olha só, elas não produzem poucos descendentes, elas trazem muitos descendentes, né? Ela vai trazer ali uma grande quantidade ali de amostras para que Mendel pudesse observar e realizar esse estudo com as ervilhas. Além do ciclo de vida curto, né, que está certinho também, porque ele ia conseguir, num pouco espaço de tempo, conseguir observar a reprodução dessa planta. E na letra D, facilidade de polinização artificial, né? Ele conseguiria fazer esse experimento, ele mesmo fazendo a polinização quando estivesse fazendo esse estudo, certo? Então, a nossa alternativa aí incorreta é a letra B, como a gente pode confirmar aí no comentário da nossa questão. As ervilhas elas geram um grande número de descendentes a partir de cada cruzamento, o que facilita os estudos da hereditariedade, né? Que era o que Mendel queria saber justamente como essas características elas eram passadas pelas gerações, né? Elas eram passadas de pai para filho. Então ele pôde contribuir ali com os estudos da hereditariedade. Essa foi a nossa questão do aplicando e agora a gente vai para as nossas considerações finais. E agora nós vamos fazer um pequeno resgate, né, do que foi estudado nessa nossa aula de hoje, onde nós aprendemos um pouco mais ali sobre Mendel, né, e a genética, onde a gente pôde observar que Mendel ele é considerado o pai da genética justamente porque ele foi um dos primeiros ali a estudar, né, a genética, trazer algumas contribuições para o que nós conhecemos atualmente. Então ele fez ali alguns estudos, né, alguns experimentos, utilizando ervilhas, né, como a gente consegue relembrar aí nessa nossa imagem. Ele utilizou então as ervilhas porque elas são plantas de fácil cultivo, conseguem realizar autofecundação e tem um ciclo reprodutivo curto, né? Facilmente, rapidamente ele conseguiria ter um retorno ali desse experimento. E também a produtividade, elas conseguem gerar muitos descendentes, né? Elas conseguem gerar muitas sementes. E a partir desses experimentos ali que Mendel pôde observar com as ervilhas, né, a gente consegue observar que para ele, naquela época, ele chamava ali de fatores o que nós conhecemos atualmente como genes, como você pode observar aqui embaixo, né? Então, esses fatores que ele trazia lá nos seus experimentos é o que nós conhecemos atualmente como genes, né? Nós temos lá os genes dominantes
e recessivos. Por quê? Nesses experimentos, Mendel pôde observar que algumas características elas iam se sobrepor às outras. Então, essas que dominavam, ele observou, né, que eram fatores dominantes, é o que nós conhecemos como genes dominantes, essas características que vão se sobrepor nas recessivas, certo? Então, a gente observa ali quanto aos fatores. E também, Mendel foi bem importante ali porque ele trouxe, além dessas contribuições, ele trouxe algumas leis, né, que é a primeira lei e a segunda lei. A primeira lei, ela diz o seguinte, ela nos traz ali conceitos, né, relacionados com a lei da segregação dos fatores, né? E essa segregação dos fatores quer dizer o seguinte, segregação quer dizer separação, né? Então a gente tem ali que no momento ali da fecundação nós vamos ter um fator em cada gameta, certo? Então segregar é separar, vai um para o masculino e outro para o feminino ali como a gente pôde observar. E os fatores, lembrando que são os genes que a gente conhece atualmente. Além da primeira lei, né, que Mendel propôs ali, que é muito estudada ainda atualmente, temos a segunda lei. E no caso da segunda lei, ela também é conhecida como a lei da segregação independente. Então, a partir dos experimentos ali que Mendel pôde realizar com as ervilhas, né, trouxe ali essas contribuições para a gente ali atualmente, certo? Então, a gente pôde observar esses experimentos. Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço aí a todo mundo que pôde acompanhar e prestar atenção aí na nossa aula. Para ficar por dentro e acompanhar mais conteúdos ali do nosso Contraturno Digital, acompanha, se inscreve nos nossos canais ali nas redes sociais. Muito obrigado a todos e a gente se vê numa próxima aula.